O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A instituição da Ordem dos Advogados do Brasil tem como inscritos os advogados de todo o território brasileiro. Em cada estado funcionam as secções e subseções estaduais. A nobre classe dos advogados é composta por seus membros de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com o objetivo da efetiva sustentabilidade profissional. O advogado criminalista, na defesa do mandato outorgado perante o tribunal do júri, exerce sua profissão com cuidado, esmero, empenho e dedicação na causa que defende. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa que vai abordar um assunto importante, um assunto que talvez que você tenha alguma curiosidade. E exatamente esse é o tema, as curiosidades no julgamento de Gil Rugai. E para abordar esse tema, nós convidamos o excelente advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. É um advogado especialista na área criminal, ou melhor, na área do Tribunal do Júri. E ele também foi o advogado criminalista do ano em 1993 pela Acrimesp e também pela OAB, homenageado como advogado criminalista em março de 2008. Ex-conselheiro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas. Consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Direitos Humanos também, da OAB. Professor de Processo Penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior da Advocacia da OAB ESA, Central da capital. Advogado criminalista militante com aproximadamente 900 júris realizados e também aproximadamente 500 sustentações orais produzidas em tribunais superiores brasileiros. Muito bem, ele é um advogado, como você bem está percebendo, completo. E agora eu vou apresentá-lo a vocês. Como vai, doutor Mauro Otávio Nassif? É uma grande honra estar aqui de novo, perante um desembargador criminal de altíssimo nível, Obrigado. Respeitado por todos, Muito obrigado. com uma credibilidade, uma confiabilidade no mundo jurídico incríveis. E é uma grande honra estar aqui de novo. Muito Inclusive, obrigado. na sua apresentação, você mostrou que eu fiz muitas sustentações orais, Certo. em segundo grau, inclusive algumas com você. Foi exatamente. Desembargador brilhante que pontificou no tribunal e que presidia as sessões de uma maneira muito bonita, muito solene, muito litúrgica, que até hoje é comentado. Ótimo. Parabéns obrigado. pelo seu programa e muito obrigado. Eu que agradeço. Em relação à sua pergunta, eu quero dizer para você e para os telespectadores que eu conheço esse caso como a palma da minha mão, do Gil Rugai. Aconteceu o seguinte, ele era defendido, o Gil Rugai, o acusado, ele era defendido pelo doutor Fernando José da Costa, que é um excelente criminalista e professor e doutor em Direito Penal, juntamente com seu pai, o professor Paulo José da Costa Júnior, que é atualmente o maior penalista do mundo. Não é do Brasil, não. Não, do mundo. É do mundo. Depois o filho comandou a causa. Entre mim e o filho, há uma amizade, nós trocávamos ideias e tudo estava se encaminhando para que eu defendesse o Gil Rugai junto com o filho. Eu então pensei em assumir a causa. Houve até um momento que eu poderia assumir a causa, mas não foi possível, por motivos variados. Como o réu não contratou advogado particular, o juiz mandou para a Defensoria Pública.
A Defensoria Pública, por um convênio com o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, fundado pelo ex-ministro Márcio Tomás Bastos, o IDDD assumiu a causa, dativamente, de forma gratuita, evidentemente, porque Claro. é um tipo de dativo. Indicou, e o DDD indicou 2 excelentes advogados, o Marcelo Feller e o Tiago Anastácio. É verdade. E os 2, então, assumiram a causa. Então, isso eu estou contando para ver que eu conheço bem a causa. Houve muitas e muitas curiosidades nesse caso, que eu faço questão de contar para todos. É que o réu acusado, agora foi condenado, ele foi condenado por 4 votos contra 3. A defesa conseguiu 3 votos. Os 2 jovens advogados, o Marcelo e o Tiago, chegou uma hora no julgamento que ficou 3-3, 3 votos condenatórios, 3 votos absolutórios e o último que condenou. Então, é realmente uma vitória para a defesa esta questão dos 4-3. Claro. Porque mostra o quê? Que havia uma dúvida incrível. Doutor Mauro, seria interessante nós municiarmos o telespectador de uma informação importante. Pois não. Eu queria dizer o seguinte, que na Constituição Federal, não é, ela diz em determinado ponto o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A plenitude de defesa. B, o sigilo das votações. C, a soberania dos vereditos. E D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Correto isso? Corretíssimo. Muito bem. Não quis informar, porque aí então nós podemos prosseguir Claro. dentro desse aspecto também. Além disso que você falou, do patamar constitucional, Perfeito. que nós poderemos até voltar depois a comentar, o que eu quero dizer para você e para os nossos telespectadores Da importância é dos que, 3. exatamente, eu fiz aqui um cálculo muito interessante, Pois não. 100% dos 7 jurados, quer dizer, os 7 jurados representam 100%, Claro. que é a totalidade. Diante disto, dividindo-se 100% por 7, cada jurado representa 14,28%. Certo. Dos 100%, 14,28%. Certo. Muito bem. Conclusão. Quando o réu é condenado por 4-3, Certo. os 4 que condenaram representam 57% do total. Olha só aqui. Então, quer dizer, há uma diferença só de 7%. O réu, quando é condenado por 4-3, na verdade, ele é condenado por apenas acima de 7%. É muito pouco. É muito bom. Mostra uma dúvida muito grande. É por isso que eu Claro. sempre advoguei há muitos anos que o certo são 8 jurados. Claro. 8 jurados. Se houver um empate, a defesa é vencedora. Porque com 8 jurados, Laércio, telespectadores, a condenação só pode ser por 2 votos de diferença. 2 votos. 8 jurados, ele só pode ser condenado por 5-3. Eu quero fazer uma Mas- pergunta para você. Pois não. Posso? Pode, claro. Então, eu gostaria de saber o seguinte, né, doutor Mauro? Que o senhor conhece bem os fatos, não é verdade? Conheço. Então, eu gostaria que você colocasse para mim e para o telespectador, a condenação foi justa? Totalmente injusta. A dúvida nesse caso é tremenda. Por isso que houve 4-3. Então você veja, Laércio, a primeira coisa, a única testemunha ocular que teria visto o Gil Rugai saindo, ele estava a 80 metros, de noite, e ele se confundiu várias vezes, não teve credibilidade para confirmar que era o Gil Rugai, esse o vigia, né, que saía do local. E um outro vigia foi ouvido, que estaria na mesma direção, e disse que não viu nada, que não viu o Gil Rugai lá. Outra coisa, a questão da porta, do pé na porta, isso foi de uma fundamental importância no júri. A polícia, ela e o Ministério Público entenderam
que uma pisada do Gil Rugai, a sola do sapato do Gil Rugai, era a mesma que estava na porta. Essa porta ficava aonde? Ficava para um lugar onde ele assistia televisão. O pai? Não a porta principal. Sim. Havia uma outra porta do interior da residência. Isto, uma porta de madeira, não grossa, e a polícia dizia que aquele pé na porta era o pé do Gil Rugai, pelo tamanho e pelos sapatos que foram colhidos. O Gil sempre negou. Acontece que a polícia, ela fez, em cima dessa questão do pé, ela fez um vídeo de realidade virtual, que juntou ao laudo. Isso foi mostrado no júri. E acontece que este pé, a polícia disse que era o pé do pé direito. Do pé direito. E o vídeo mostra o pé esquerdo. Então, houve uma perplexidade. O próprio perito disse, nós erramos. Nós erramos. Não era o pé direito, era o pé esquerdo. Aí disse o perito, não, mas o laudo que nós fizemos não está umbilicalmente ligado à realidade virtual. É claro que está. Claro que está. Porque a realidade, isso causou uma perplexidade tremenda. Muito bem. Então, disse a defesa... Eu acho, desculpe, doutor Mauro Otávio Nassif, que há realmente uma diferença muito grande entre a realidade virtual e a realidade do fato em si. Eu digo do fato daquilo que ocorreu, não é, com o pé direito ou esquerdo. Era o direito ou o esquerdo? O direito. O direito. Com o pé direito na porta. Então, só que há depois, uma diferença. Claro, depois veio o pé esquerdo. Claro. Muito bem. A grande verdade é que essa realidade virtual, esse vídeo, contaminou o laudo. Claro. Na hora, o próprio perito disse, mas acontece que esse erro foi por excesso de trabalho. Nós estávamos muito cansados. Não colou. Não colou. Agora, então aconteceu o seguinte. Injustiça total. Aconteceu o seguinte. Muito bem. Então vamos, disse a defesa, pelos dois defensores, vamos então trazer da sala de armas e objetos a porta, o pedaço da porta. Claro. Claro. Parou o júri, veio a resposta. A porta sumiu. A porta não estava lá, na sala de objetos. Deveria estar. Não foi encontrada a porta até hoje. E os jurados não puderam pôr a mão na porta, ver a porta, observar a porta com aquela marca, compreenderam? Claro. Isso causou uma perplexidade tremenda. Mas a nossa legislação, se não me engano, ela possui um artigo específico nisso, nessa parte, não é? Exatamente, mas acontece... A defesa poderia, então, naquele momento, solicitar a ida dos jurados até o local? Poderia, mas acontece que a porta não estava mais lá. Há uma previsão. Mas acontece que a porta não estava mais lá. Não, mas eu digo no momento que antecedeu essa sua explicação. Ou seja, dos vigias. Poderia, né? Poderia. Mas não foi postulado, mas essa nulidade ficou consignada. Porque o pedaço da porta que foi alvo da perícia não estava lá. Muito bem. Isso causou uma perplexidade tremenda. Perfeito. Uma outra coisa também. A questão de que não havia prova do motivo do crime. Havia uma dúvida, foi chamado o contador da empresa, porque o motivo do crime, suscitado pelo parquê, pelo Ministério Público, era uma dívida. Era uma dívida entre o filho e o pai. Porque o filho teria desviado R$150 mil em 2004. E o pai, então, teria. Teria, porque não houve uma concretização contábil. Aí aconteceu o seguinte, houve, então, um estelionato. Teria havido um estelionato. Mas, se não me engano, o juiz, ao aplicar a pena, né, na sentença, ele deixou de lado o estelionato, não é? Ele deixou de lado porque
por causa de prescrição e por causa de extinção da punibilidade. Foram 9 anos, né? Não foi condenado pelo estelionato. Não, Mas não acontece que o estelionato foi um juízo de valor. O estelionato foi o móvel do crime que ele teria praticado contra o pai. Então o pai chegou e disse, olha, ou você me devolve o dinheiro, ou então você vai ter, eu vou abrir inquérito contra você. Muito bem. Ele nega esse desvio. E o contador não comprovou o desvio. Porém, o mais importante não é isso. O mais importante é que estelionato de filho com pai não existe. Não existe o artigo 181. 181. Não existe o Código Penal. Então, o móvel do crime não foi comprovado. Por quê? Jamais poderia haver um inquérito policial, uma ação penal contra o filho, não há estelionato de filho contra pai. Agora, a defesa foi muito inteligente quando arrolou para o plenário uma grande professora de filosofia, onde a professora da USP explicou a questão da dúvida. Ela disse que quando há dúvida, além do código, quando há dúvida, deve haver absolvição. Muito bem. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, non liquid, que você aplicou tantas vezes como desembargador. Vezes, claro. Se bem que você não era um desembargador bonzinho, a verdade é essa. Como não? Não, era um desembargador meio duro. Não, pera um pouquinho. Diante das provas, só com provas. Certo. Não havendo provas, é óbvio que nós aplicávamos o non-liquid. Exatamente. Mas continuando, então, esta professora explicou para os jurados a questão do non-liquid, a questão do indúbio pro réu. Laércio, espectadores, este caso, 4-3, se esse caso não tem dúvidas, nenhum caso mais tem. Esse caso é recheado de dúvidas, a questão do pé, a questão do vigia, a questão do móvel do crime, a questão de que a defesa provou que ele estava em outro lugar. A motivação do crime me parece essencial. Houve 9 tiros, houve 9 tiros. A defesa alega que poderia ser um assassinato por fruto de outras pessoas. Porque eu me lembro que no dia do fato do julgamento, quando na leitura da sentença, o juiz foi claro e disse, e terceira pessoa. Não, sim, terceira pessoa, mas a defesa suscitou que outras pessoas teriam interesse em matar a pessoa. Sim. E matar a vítima e a sua companheira, Troitino. Mas você veja, Laércio, voltando à questão do móvel do crime, que não ficou, foi 4-3. Quando é 4-3, a dúvida é terrível. Claro. Voltando à questão do móvel do crime e da hora do tiro. Imagine você que houve 9 do crime tiros. Não quer dizer também a motivação. Exatamente. Então, eu vou te falar. O réu, segundo a acusação, ele deu 5 tiros no pai e 4 tiros na companheira. Foram 9 tiros pelas costas. Não é verossímil que um rapaz, um jovem, vá dar 9 tiros por causa. Pode até haver outro motivo, mas não por causa de um problema de 150 mil reais, um problema de desvio de dinheiro. É uma coisa desproporcional. Muito bem. E o contador da firma foi ouvido em plenário e disse, eu não soube de nenhum desvio. Muito bem. Outra coisa importante. Antes de você falar sobre outra coisa importante, que eu vou chamar um pequeno intervalo. Tudo bem. E nós vamos continuar no segundo bloco. Eu quero falar. Daí, de outra coisa importante. Tá bom? Tá bom? Caro telespectador, você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já lembro o Dr. Mauro Otávio Nassif sobre outra coisa importante que você disse. A outra coisa importante é que houve debates, a defesa foi muito bem, o promotor também foi muito bem, o assistente também foi muito... O promotor é muito talentoso, o Leão Zagallo, Rogério Leão Zagallo, muito bem.
o assistente também interveio, mas havia uma dúvida. A questão da porta, a questão da visualização, a questão da credibilidade do motivo, a questão do contador, havia muitas dúvidas. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. E havia dúvidas. Quando então a acusação, não quero a réplica. Quer dizer, não vindo para a réplica, automaticamente não está tem suspensa a tréplica. Quer dizer, um caso importante como este, um caso com dúvida, vamos procurar a justiça, como você fazia como desembargador. Muito obrigado. Você lia página por página. É verdade. Eu me lembro que você examinava linha por linha para decidir pela justiça. Ora, um caso importante como esse, com dúvida, 4-3, por que não haver mais 1 hora de réplica? Por que não haver mais 1 hora de tréplica? Então, essa questão, tudo bem, é um direito da acusação, claro, é uma estratégia, mas cadê a justiça? Com mais 2 horas de debate, poderiam os jurados ter maiores subsídios. Então, e não houve nem a réplica e, consequentemente, então, doutor Mauro, me diga uma coisa. Você vive no Brasil como eu. Nós errado. adoramos o nosso país e nós queremos que o país, naturalmente, cresça. Cresça em todos os sentidos. Normalmente, nesta parte de defesa das pessoas que, afinal de contas, estão sob acusações, como esta, por exemplo. Você me diga uma coisa. Em outro país, este fato seria levado para o júri popular? Olha, eu entendo que não. Eu pensei bem, eu entendo que não. Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, tem o grande júri, como nós sabemos. E um caso com tantas dúvidas, sem testemunha ocular, com o móvel do crime, com o motivo do crime completamente esvaziado, eu entendo que não chegaria a júri. Eu entendo que o grande júri, que é formado por 60 jurados, mais ou menos, no Reino Unido e nos Estados Unidos, depois são 12 na hora da votação do julgamento. Eu tenho a impressão que esse júri não se realizaria. Não haveria, entre aspas, a pronúncia para o júri, porque há 9 anos de pesquisa, é muito tempo. E foi levado ao júri sem provas? Sem uma prova cabal. O motivo do crime, 9 tiros. 5 contra o pai, 4 contra a companheira. Qual é o motivo? Uma dívida que não é jurídica. Se houvesse a dívida, como nós já falamos, não existe estelionato de pai com filho. Não existe. Muito bem. Agora, Laércio, como eu sei que o seu tempo é pequeno, eu pediria permissão, peço deferimento. Certo. Você defere? Eu defiro. Defiro. Eu já pedi deferimento para você várias vezes. Você negou, hein? Você negou. Então você não tinha. Então as provas eram contrárias ao seu desiderato. Você, como desembargador-presidente, me negou, mas tudo bem. Vamos lá. Inclusive, teve um caso que o ministro Massami Ueda ficou do meu lado. E ficou. Você contra mim. Não, contra você não. Contra os fatos. Então, contra mas você nunca. O Massami nunca. ficou do meu lado. Mas o ficou do lado, naturalmente, ele queria... Ficou vencido. Eu não me lembro bem, mas ele... Ele queria Sursi. O Sursi, Bem, e no caso, eu achei que não deveria ser concedido. Exatamente. Mas isso é coisa do passado. Mas veja bem, eu peço deferimento para você para mudar... Antes de você abordar esse outro tema, eu queria dizer o seguinte ao telespectador. Caríssimo telespectador. O Dr. Mauro Otávio Nassif é um homem especialista em tribunal do júri. Conhece muito bem o júri. Todos os escaninhos do júri. Não é? Eu digo, até na coxia do júri, ele conhece muito bem. Então, veja. No dia dos fatos, eu estava assistindo televisão e uma rede de televisão colocou isso ao vivo e ele pelo telefone, ficou meia hora aproximadamente, fotografia dele no ar. E ele disse exatamente aquilo que está colocando aqui hoje. Mas disse no dia que o julgamento ocorreu. Ele disse,
non liquid. Na dúvida, pro réu. Correto? In dúbio, pro réu. E 4-3. E 4-3. Ele disse isto já em seguida. Todas as pessoas debatendo, e ele então foi um dos únicos que abordou esse assunto com maestria, com bastante lucidez. Porque a imprensa estava contra o réu. A imprensa estava contra o réu. E, de repente, você vem e diz, não, eu entendo que, na dúvida, é pro réu. Está lembrado disso? Eu só queria ilustrar para que o telespectador ficasse consciente e sabendo, né, daquilo que ocorreu no dia do julgamento. Então, por isso, eu quero aqui publicamente parabenizar você, doutor Mauro Otávio Nassif, porque você é realmente um advogado criminalista que enobrece, inclusive, a classe dos advogados. Parabéns. Muito obrigado. Mas eu peço deferimento para tratar de 2 casos. O primeiro, o caso do Misael Bispo de Souza. Pois não, fique à vontade. Que é o terceiro caso mais importante do Brasil. Muito bem. Aliás, não é o terceiro, é o segundo, porque agora... Você falou que o Bruno era o segundo. Não. O Bruno é o primeiro. Não, o Bruno é o primeiro. Como esse é o segundo. Como o Gil Rugai já foi julgado... Então passou a ser o segundo, tá bom. O juiz-presidente, o doutor Leandro Bittencourt Cano, conseguiu, com o Tribunal de Justiça, a permissão, pela primeira vez no Brasil, da televisão. O TJ autorizou, é a primeira vez no Brasil. Já houve 2 casos de rádio. Mas rádio, você sabe como é que é. Não tem. Outro dia eu escutei até Visual é outra coisa. Alguém falar, rádio é estilingue, televisão é canhão. É uma coisa inédita. E o juiz, ele dividiu o júri, fez uma cisão, porque são 2 réus, um acusa o outro. O Evandro acusa o Misael, segundo a versão dele. Então o juiz dividiu o júri. O júri do réu chamado Evandro vai ser no dia 29 de julho, lá também em Guarulhos, com televisionamento direto. E agora eu quero fazer uma pergunta ao desembargador. Pois não. Posso inverter as posições? Pode, claro. Qual é a sua opinião sobre o televisionamento direto de um júri? Eu quero aproveitar a oportunidade que você me deu, doutor Mauro Otávio Nassif, para cumprimentar o doutor Leandro Bittencourt Cano pelo fato dele ter conquistado perante o Tribunal de Justiça, o tribunal dele, o televisionamento ao vivo. Porque o julgamento é público. Ora, se é público, é de interesse público também. E de interesse público assistir o julgamento que está ocorrendo naquela comarca. Então, meus cumprimentos, Leandro, pela sua eficiência como magistrado. Então, você provou mais uma vez que você é um homem que possui, não é, vocação para a magistratura. E você foi em busca dos interesses do jurisdicionado. Parabéns. Olha aí. Laércio, eu gostei da sua observação, mas eu sou favorável também. Nos Estados Unidos, doutor Mauro, todos os julgamentos são televisionados. Há um canal específico que televisiona todos os julgamentos. Isso é importante. Então, oxalá, daqui por diante, esta prática seja observada. E a dignidade do réu, o rosto do réu aparecendo, ele não foi condenado ainda, é acusado. Vai aparecer o rosto dele na televisão? Mas não é público. A lei deu esta oportunidade, não é, a todos assistirem um julgamento. Veja você, na antiguidade, os julgamentos eram feitos em praça pública. Você sabe disso, não é? Os julgamentos e as execuções eram feitas perante o povo. Então, eu acho que não fere a dignidade do acusado, não. Entendi. Ainda acusado não fere. Entendi. Porque, inclusive, as audiências são públicas. Qualquer um pode assistir uma audiência. Uma vez ela publicitada, né? Porque todo ato judicial é público, não é verdade? Então, uma vez tendo a publicidade de que haverá um julgamento de fulano de tal em tal vara criminal, qualquer um pode assistir. Então, mas quando você presidia como desembargador câmaras, você permitiria o televisionamento?
Mas eu já fiz pelo Mackenzie, pela televisão do Mackenzie, naquela época eu fiz nós fizemos um julgamento televisionado. E foi levado ao ar na televisão do Mackenzie. Entendi. Na rede televisiva do Mackenzie. Eu também quero contar o seguinte, que quando eu defendi a Suzane von Richthofen, em 2006, eu que fiz o júri da Suzane Richthofen, na época isso foi suscitado. E o juiz tinha autorizado, mas o desembargador Kogan, conhece? Conheço, excelente desembargador do Tribunal de Justiça. Ele vetou e não foi, então, feito o julgamento. Muito bem. Eu quero ter Ele vetou porque era... Naquela época. Ele era o relator ou coisa parecida. Né, ele foi relator de um mandado de segurança sobre a matéria. E ele estava prevendo, a Câmara dele estava prevendo. Estava, quinta Câmara. Muito bem. Eu quero continuar falando, então, sobre a questão desses dois júris que eu falei. A nova lei do júri, a Lei Federal 11.689, de 9 de julho de 2008, mas que entrou em vigor em 11 de agosto de 2008, a nova lei do júri, ela não permite, em princípio, a cisão, não permite. Agora, todos devem ser julgados em conjunto. Mas, quando há uma conflitância de defesa, o juiz pode decretar a cisão por despacho. Colidência, né? A colidência, como é o caso do Misael. Muito bem. Uma outra curiosidade muito interessante é a seguinte. O Gil Rugai, ele foi condenado a 34 anos de cadeia, poucos meses antes, poucos meses abaixo, 33 anos e pouco. E 9 meses. Muito bem. Acontece o seguinte, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe protesto por novo júri. E eu discordo disto. Por quê? Porque a lei que eu estou me referindo, que extinguiu o protesto por novo júri, é de 2008. E o caso do Gil Rugai é de 2004. Então prevalece a lei anterior. Mas a ministra Laurita Vaz e o Supremo Tribunal Federal entenderam que é uma matéria processual e que vale a nova lei de 2008 e não tem protesto por novo júri. Eu discordo. Eu acompanho você pelo fato de que o artigo 2º do Código Penal já prevê Exatamente. Que a novatio legis não influi num julgamento quando o fato ocorreu anterior a ela. Inclusive o casal Nardoni, pelo seu advogado, ingressou com esse pedido, mas está indo mal. Está indo mal porque o Brasília não admite mais protesto por novo júri, mesmo com o crime anterior. Eu discordo totalmente. Um outro aspecto importante que eu quero contar para os seus telespectadores, eu falei muito em 4-3. Falou. Por que eu falei em 4-3 no caso do Gil Rugai? Isso é importante, é a nova lei. Porque antigamente o juiz contava até o 7º voto. Claro. Então, se fosse 7-0, unanimidade, todo mundo poderia saber o que os jurados votaram. Agora não. Agora, pela nova lei que eu citei, o juiz conta, chegando no 4º voto, ele para a votação. Só que no caso do Gil Rugai, não deu para chegar no 4º voto, porque o primeiro sim condena. Sim, não. Sim, não. Sim, não, deu 3-3. E aí teve que colher o 7º voto. Agora, vamos supor que fosse sim, 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 aí para a votação. 4-0. Isso é muito importante porque a Magna Carta havia um erro. Porque a Magna Carta fala em sigilo das votações e se fosse unânime, não haveria o sigilo. Claro. E o que você acha de um princípio que já vem a longa data entre os jurados, a não comunicação? Eu acho um absurdo. O princípio da incomunicabilidade. Eu acho um absurdo. Eu acho que os jurados, eles não podem entrar mudo e sair calado. Repito, entrar mudo e sair calado. O jurado é o destinatário da prova. Claro. O jurado pode, depois do julgamento, trocar ideias entre eles, claro, para encontrar uma coisa fundamental: justiça. Claro.
Quanto mais se debater, por isso que eu fui contra a não réplica, no caso do Gil Rugai. Quanto mais debater, quanto mais subsídios houver, melhor. Bom, mas a lei, essa lei 11.600 11.689. a lei 11.689 barra 2008. barra 2008, ela prevê a reunião dos jurados em determinado momento para debaterem o caso. Não, esse é um projeto. Esse é o projeto? Esta lei aqui que está em vigor não permite. Então não permite. Não permite. O projeto de lei do júri permite. A minha pergunta foi em detrimento de que nos Estados Unidos, eu sempre colho a experiência americana, porque eu E a acho inglesa também. E a não? inglesa também, porque lá eles conversam, 12 jurados nos Estados Unidos que conversam, debatem entre eles. E eles chegam a uma conclusão e lá aquele que foi votado como líder do Conselho de Sentença, ele retorna, conjuntamente com os demais colegas, ao plenário do júri e ele diz culpado ou inocente. Mais nada. Culpado, inocente. Essa que é a regra que deveria Eu ser quero mais 5 copiada. segundos só. 5 segundos. Eu escrevi um artigo para a ESA, para a revista da ESA, com o título Vamos dar voz aos jurados. Bem, doutor Mauro Otávio Nassif, eu queria oferecer às câmeras para as suas considerações finais. Participar de um programa com um desembargador Isso do é Tribunal generosidade sua. do TJ de São Paulo é uma honra para qualquer pessoa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu repito pela última vez, vamos dar voz aos jurados. Pelo novo projeto, eu já escrevi bastante coisa sobre esse sentido. Muito bem, eu quero parabenizá-lo pelo seu novo projeto, não é? Porque é um projeto, não é isso? Eu colaborei. Muito bem. E eu acho que vai pegar, porque os jurados, eles têm mesmo que falar sobre o assunto. Precisa quebrar esse sigilo entre os jurados. Exatamente. Tá bom? Doutor Mauro Otávio Nassif, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tenho certeza absoluta que você esclareceu ao telespectador aquilo que ainda estava um pouco nebuloso. E também para mim, eu fiquei sabendo de coisas que, afinal de contas, não conhecia. Então, eu agradeço muito, um cumprimento. Muito obrigado. Muito obrigado.